Olá, eu estou aqui com a Marília, que é secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais. Marília participou aqui da nossa abertura e também de uma roda de diálogo que falou sobre planejamento e investimento nas bacias hidrográficas. Marília, seja bem-vinda. Fala um pouco para mim, você que participou da roda de diálogo agora, como você vê o papel do poder público, seja federal, municipal ou estadual, na gestão de recursos hídricos? Obrigada, Soraya. Prazer grande participar desse Incob, né? Mais uma vez, esse momento tão importante para os comitês de bacia e para os órgãos gestores nessa integração. Bem, o poder público tem um papel central, né, na gestão de recursos hídricos, especialmente se a gente puxa na nossa Constituição a responsabilidade do poder público de tutelar um bem público, que é a água, né? E os órgãos gestores de recursos hídricos, bem estruturados, com a base técnica muito estruturada, ele dá inclusive subsídio para as ações dos comitês serem cada vez mais efetivas. Na mesa que nós participamos, o tema era planejamento, regulação e financiamento. Esses três temas passam pela gestão do poder público e pelo Comitê de Bacia Hidrográfica também. No planejamento, a discussão sobre a efetividade dos planos. Esse é um tema muito importante que tanto a Agência Nacional de Água quanto vários órgãos gestores têm, né, trabalhado no aprimoramento para que os planos sejam, de fato, um instrumento de planejamento execuível, ou seja, que gere execução, para que a gente entregue o resultado que a sociedade espera do sistema. Então, o órgão gestor forte, o Estado forte no sistema de gerenciamento, seja desde o planejamento, a regulação dos usos também, a regulação é uma função principal do Estado, né, dele, estabelecer as condições de uso da água, e gerenciar conflitos, né, nós temos já algumas bacias muito críticas, então o poder público tem um papel fundamental, né, como a base desse sistema, integrando com os comitês, com as agências de bacia, que também tem uma função muito importante da participação social no sistema. Certo. Nós temos aí em torno de 240 comitês de bacias no país todo, né? Todos os estados com as suas legislações de recursos hídricos. E o primeiro instrumento que os comitês aprovam normalmente são os planos de recursos hídricos, né? Como é que você vê a atuação do Estado, porque o Estado faz o seu plano estadual, né? Como é que se dá a integração dos planos de bacias de recursos hídricos com o plano estadual de recursos hídricos? Minas Gerais está dividido. Nós temos 36 unidades de planejamento e gestão. Recentemente a gente fez uma reorganização agregando essas unidades de planejamento e gestão em unidades estratégicas de gestão, mas temos 36 comitês de bacia hidrográfica. O nosso plano estadual de recursos hídricos ele é de 2010 e alguns planos de bacia são anteriores ao plano estadual de recursos hídricos. E esses planos, inclusive, estão no momento de revisão. Bem, eu acho que a primeira coisa é a gente entender a função de cada um desses instrumentos de planejamento, né? Desde o plano nacional, depois do plano estadual, o plano de bacia, em função da própria escala de cada um deles. Então, o plano estadual ele traz diretrizes mais amplas, né? E questões mais estruturantes regionais, né? Que não seja em uma bacia ou uma unidade de planejamento de gestão ou outra. E esse desafio de, a partir dessas diretrizes gerais do plano estadual ou de ações específicas, né, em regiões, em macro-regiões, desdobrar e abaixar a escala do planejamento, né? Porque o plano de bacia ele tem que ter um planejamento na escala da bacia. E mais, um planejamento mais operacional, né, menos de diretriz, ou seja, mais próximo à prática da gestão, às ações que vão levar à garantia de disponibilidade, a usos múltiplos, a melhoria de qualidade da água. Então, e esse processo, além, né, dessa visão técnica das competências de cada um, ou de como cada um deve ser feito, essa integração, né, dos comitês. Pensa bem, em Minas Gerais, por exemplo, só a bacia do São Francisco está dividido em 10 unidades de planejamento e gestão, tem 10 comitês. Se a gente perde essa visão do todo, o planejamento ele se torna inexequível. E conflituoso. E conflituoso. Então, como que o Velhas que está aqui embaixo tem que falar com o Verde Grande que está lá em cima, né, para que isso funcione, né, para que a execução do planejamento funcione e atinja o objetivo dela. Então,
essa integração, e esse é um ponto de discussão muito forte, né, no estado de Minas Gerais, de integrar esses comitês das unidades de planejamento e gestão para a gente ter uma visão estratégica mais ampla, né, de como um interfere no outro, seja no planejamento, na regulação do uso, né, e em outros instrumentos. Excelente. Mas eu não posso deixar agora de te perguntar, Mulheres pelas Águas, né? Você teve aí o convite e aceitou para fazer o prefácio da primeira edição. Qual foi o sentimento, né, de você ver aí uma publicação sendo organizada por mulheres e para mulheres, né, contarem um pouco da sua relação com a água? Soraya, eu achei essa iniciativa muito bacana, assim, e não apenas... Bem, a gente pode discutir mulheres nas águas em diversos aspectos, né? E eu sempre lembro quando o Lupécio conversou comigo, quando vocês conversaram comigo, assim, Marília, a gente não quer texto técnico, a gente quer o coração, assim, a relação da mulher enquanto água, porque a gente pode primeiro discutir, né, assim, a representatividade das mulheres nos organismos de bacia, nos comitês de bacia, né, a representatividade das mulheres na gestão, né, de recursos hídricos, o nosso papel. Mas no primeiro prefácio eu escrevi isso e falei um pouco isso agora no lançamento do segundo, né? Eu falo que nós, mulheres, temos características muito similares à água, né? A gente sabe ser leve, mas a gente sabe ser muito forte quando precisa. A gente traça caminhos e segue caminhos, né? A gente consegue também ter com uma leveza muito grande superar obstáculos que são postos, né? Então, eu no primeiro prefácio falei um pouco disso, assim, como que nós mulheres temos características muito próximas à água. E a água é o único recurso natural feminino, né? Não é o solo, não é o ar, né? É a água. Sim. Então, esse olhar, né, das mulheres sobre a gestão de recursos tem muito a ver com as nossas próprias características, né? Em que pese a gente discutir essa questão de gênero, buscar a igualdade de direitos, a gente tem nossas características próprias, né? E essas características próprias que fazem a diferença na diversidade. Então, o olhar, né, do provimento, né? A água tem muito relação com prover vida. E a mulher também, né? Ela tem, né, esse papel de prover e cultivar a vida ao longo da sua vida. Então, é uma iniciativa muito bonita. Eu falei que espero que a gente não fique nessas duas edições, que a gente busque outras discussões tão importantes. Eu li há pouco tempo um trabalho que foi feito sobre o impacto do saneamento ou falta de saneamento na mulher, com indicadores, inclusive, muito importantes. Assim, a média do Enem é menor em mulheres adolescentes que não têm saneamento ou que não têm água em casa, que não têm esgoto porque ficam mais doentes durante a infância, tem que faltar a aula, né? E, consequentemente, isso repercute na mãe, que normalmente é o papel da mãe, né? E aí ela tem mais uma dificuldade no mercado de trabalho. Então, a gente tem muita coisa a explorar. Falei sobre as comunidades tradicionais, né? Assim, a relação com a água. É um trabalho muito bonito, né? E eu torço que ele prospere e possa cada vez mais trazer mulheres para falar sobre a... Vai prosperar, porque a tua fala já mexeu com algumas mulheres. Nós já tivemos um grupo aí da Bahia que veio nos procurar, que tem um trabalho com mulheres pescadoras, que querem contar a sua história, né? Então, a gente já está aí começando num projeto para realmente trazer outras vozes, né? Para a gente terminar, Marília, o Incob, depois de 2 anos, volta a ser presencial. E esse ano a gente sentiu uma diferença, assim, uma participação muito grande do poder público. Você mesma, né? A gente sabe que vocês têm 1000 agendas complicadíssimas, mas ficou com a gente aqui praticamente todos esses dias, outros secretários de Estado, né? Então, eu queria que você me falasse para a gente encerrar. O que o Incob, na sua opinião, está agregando aos membros do comitê? Nós temos muitos mineiros aqui participando dessa edição. O que você acha que o Incob traz, que contribui para o fortalecimento da gestão em Minas? Bem, eu vejo o Incob como esse processo mesmo de troca de experiência, né, assim, entre comitês. Isso é tão importante porque cada experiência tem o seu ponto positivo, né, que você vem em um lugar, vem em outro e vai trazendo aquilo para a sua realidade para aprimorar a gestão. Então, esse momento de troca de interação dos comitês fortalece, seja, né, na perspectiva do aprendizado mesmo para a gestão, seja na perspectiva de fortalecimento da agenda institucional, né? E isso é muito importante, né? Assim, os comitês, eles trazem, né, na sua essência essa questão
da sociedade representada no sistema de gerenciamento. E quando você tem esse fortalecimento de um grupo que está na Bahia, em Minas, no Sul, né, no Norte, isso cada dia repercute mais em prol do entendimento da sociedade sobre esse sistema. E é um pouco do que, bem, eu questiono e acho que é um trabalho que nós precisamos avançar, né? De fato, toda essa participação social que os comitês representam, elas precisam chegar mais na nossa sociedade, na ponta, né? Então, o INCOB ele tem muito esse papel, né, de trazer a troca de experiência, discutir o papel dos comitês, discutir o aprimoramento no sistema e, de fato, né, as instituições elas não existem por elas mesmas, elas existem por uma finalidade. E aqui a gente nunca pode esquecer, né, que tem um tanto de gente lá fora que espera água em quantidade e qualidade para os diversos usos. Eu sempre brinco com meu filho mais velho, tem o Rio Arrudas, né, o Ribeirão Arrudas, ele passa no meio de Belo Horizonte, ele é muito poluído. Uma vez eu passei perto desse ribeirão com meu filho, aí ele falou, mamãe, por que esse rio é tão poluído? Aí eu fiquei explicando para ele e tal. Aí deu um tempo, assim, sei lá, alguns meses, passei lá de novo. Mamãe, você trabalha tanto e esse rio continua assim? Então é isso, né? Essa fala da criança é a fala da sociedade, porque a sociedade espera da gente isso também, né? Que o Tietê fique bom, que o Ribeirão Arrudas fique melhor, né? Que o Pinheiros. Então, os comitês têm que ter essa responsabilidade, né? Porque é isso que eles representam. É uma mudança, a cobrança do poder público, a cobrança, né, das diversas instâncias de decisão. E o INCOB é esse espaço de fortalecimento desse grande sistema. Marília, muito obrigada, foi muito bom falar com você. Eu que agradeço.